noite, irmãos e irmãs. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. Uma pena que é nessa circunstância da pandemia, nós não podemos nos abraçar e nos rever da maneira que eu gostaria. Mas agradeço desde já também ao reverendo Knight pelo convite, por estar aqui também nessa noite, para compartilharmos da palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer através das suas sagradas escrituras. Para isso eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas. Inclusive já lemos esse texto hoje, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Lucas 2, a partir do versículo 1, que nos diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. E pedimos, Deus, ao Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha nos transformar através daquilo que nós vamos escutar hoje. Que não seja apenas informações, mas que o Espírito Santo venha transformar cada área da nossa vida, nos trazendo esperança, confrontando, se necessário também for. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Esse texto de Lucas, capítulo 2, é um texto que quando eu estava lendo e preparando para nós estudarmos aqui hoje, para conversarmos sobre ele, é um texto que eu percebi também, assim como outros textos das Sagradas Escrituras, a soberania do Senhor. Em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7, nós podemos ver o Senhor usando quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. O Natal está prestes a chegar, estamos a alguns dias do Natal. Só que nesse Natal vai ser um pouco diferente, esse Natal vai ser um pouco diferente. Assim como o ano de 2020 está sendo diferente já para todos nós, no mundo inteiro. Um ano onde temos enfrentado os desafios, um ano onde temos enfrentado alguns, sentindo solidão, um pouco de ansiedade, um pouco de medo. O que será de nós no ano de 2021? O que vai ser de mim? O que vai ser de você? Vai chegar vacina? Não vai chegar vacina? Alguns se questionam sobre essa pandemia. Era esse o momento? Não era esse o momento? Vai passar? Não vai passar? Mas em tudo, nós podemos ver a mão soberana do Senhor Jesus, ou de Deus. Assim como nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7, afinal de contas o texto começa assim, versículo 1, naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Naqueles dias foi convocado por César Augusto, imperador, um recenseamento. Aqui nós começamos a ver Deus usando quem Ele quer, no momento que Ele quer. Ele usa César Augusto preparando todo um cenário para que venha o Messias. É Deus usando a circunstância e aquilo que Ele tem ao seu redor, preparando para aquilo que Ele já vinha anunciando no Antigo Testamento. O Messias iria vir. Seria na cidade de Belém, da família de Davi. E aqui ele começa então usando César Augusto,
que César Augusto decreta, então, recenseamento, o que obriga toda a população, cada um ir à sua cidade, para que acontecesse o decreto de César. Às vezes nós nos questionamos essas questões do que vem acontecendo na pandemia. Nós não sabemos muito bem o que está acontecendo. É tudo muito novo, apesar de já ter passado um ano. Nós nos questionamos, muitas pessoas infectadas. No Vale do Paraíba, as coisas têm ficado cada vez mais grave. E nós nos questionamos, olha, onde está Deus? É da vontade de Deus essa questão? Não é? Questionamentos vêm na nossa cabeça. Igreja fecha, igreja abre, reduz o número de pessoas na igreja. O que está acontecendo? Nós nos questionamos os motivos. No entanto, assim como Deus usa circunstâncias, como usou César, para decretar um recenseamento, para levar o povo, cada um à sua cidade, então José iria para Belém, e ali nasceria o Messias, Deus também usa essa circunstância. Nós ainda não sabemos o porquê, os motivos, mas em algumas igrejas já temos visto pessoas voltando, pessoas que não estavam indo mais, voltando, buscando Jesus Cristo, esperança para a sua vida. Outros que não iam à igreja e começaram a assistir a web das igrejas que estão fazendo, os cultos online, e começaram a participar. Às vezes nós enxergamos só aquilo que está no nosso umbigo. Nós não enxergamos talvez o todo. É claro que a pandemia tem feito mal para todo mundo. Tem tirado vidas de muitos. Matado muitas pessoas, deixado muitas famílias enlutadas. Esse Natal, como eu disse, vai ser diferente. Alguns familiares vão passar sozinhos, sem poder ver os seus filhos, seus netos, seus irmãos, sua mãe, seu pai. Vai ser diferente. Mas em tudo nós precisamos ver que Deus está conduzindo a humanidade, dentro da sua soberania, dentro do seu poder. Nós precisamos ter em mente sempre que Deus não perdeu o controle das circunstâncias. Pode ser que as coisas saíram fora do nosso controle, do meu controle, do seu controle. Uma hora para outra veio a pandemia, eu tive que ficar em casa, você teve que ficar em casa. Nós já não podemos ver mais os irmãos, de repente, daqui a pouco os irmãos da igreja, os pais, nós não poderíamos mais visitar, só ver agora pela videochamada. Mas em tudo, Deus continuou sobre o controle das coisas. Em tudo, Deus já sabia que iria acontecer, Deus está conduzindo a nossa história. Isso não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, Deus é soberano. Outros vírus já vieram, tão parecidos quanto o coronavírus. E a humanidade está aí. Deus continua no controle. Deus está conduzindo o seu povo. Nos fazendo lembrar que a nossa vida não é só o aqui e agora. Mas nos fazendo lembrar que nossa pátria é a celeste. É claro que essa pandemia tem sido horrível. Mas se ela nos fez acordar para a vida e perceber que nós precisamos mais de Deus, que nós precisamos mais do Senhor Jesus, e nos lembrando que, olha, essa vida é passageira. Nos fazendo lembrar de que o meu alvo é a pátria celeste, e é que é para lá que eu estou caminhando, é lá que o meu alvo está, é meu e o seu alvo. Nós precisamos perceber o que Deus tem feito num todo. Claro que existem coisas ruins, sim, existem coisas ruins. Como eu disse, já disse, mortes, pessoas morreram, pessoas estão graves no hospital, internadas no hospital. Mas precisamos saber que Deus continua no controle de todas as coisas. Versículo 2, este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos vinham alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Nesse versículo 5, alguns vão dizer, olha, alguns comentaristas vão dizer, Maria não era necessário Maria ir, mas Maria quis ir. Outros vão dizer, não era necessário que Maria fosse. E eu estudando e lendo um pouco de cada comentarista, o que cada um ia dizendo, eu cheguei à conclusão, não interessa se era necessário ou não era necessário. Interessa que estava dentro dos planos de Deus. De que José iria para Belém. E Maria ia junto. Porque é na cidade de Belém que nasceria o Messias. É lá que Jesus Cristo iria nascer. E mais uma vez chega à conclusão de que tudo está no controle do Senhor. De que Deus tem o governo de todas as coisas. De que não há nada neste mundo que não pertença ao Senhor. De que não há nada neste mundo que Deus já não saiba. De que não há nada neste mundo que Deus não tenha o controle. O que falta para mim e para você algumas vezes é confiar. É descansar no Pai. É claro que essa não é uma tarefa fácil. Todos têm dificuldades. Pastores também têm dificuldades de entregar suas vidas completamente ao Senhor. Porque nós, seres humanos, continuamos achando que somos melhores do que Deus em algumas coisas. Mesmo que seja subconsciente. Achamos que nós podemos cuidar melhor de determinada coisa, de determinada circunstância. E por isso, às vezes, temos a dificuldade de nos entregarmos completamente ao Senhor. Mais uma vez, lendo esse texto, nós podemos ver, olha, Deus já sabe de todas as coisas. O que cabe a mim e a você é descansar no Pai. Ele usou quem Ele quis. Alguém que, vamos dizer assim, incrédulo, César, para que decretasse um recenseamento, para que então José saísse da cidade onde estava, fosse para Belém e lá nascesse Jesus. Nós precisamos estar mais atentos àquilo que tem acontecido ao nosso redor, o que Deus tem feito em nosso meio, no meio do povo dele, o que Ele quer demonstrar ou o que Ele quer mostrar para nós, através das circunstâncias que têm acontecido no nosso cotidiano. Qual é a lição que nós tiramos dessa pandemia? Torna a dizer, a pandemia foi ruim para todos, mas também trouxe lições para todos. Alguns não conseguiam parar nunca. Na correria do dia a dia, era faculdade, era serviço, saía do serviço, ia para outro lugar, tinha um outro compromisso, que ia para o médico, e de repente a gente se vê obrigado a parar. E de repente a gente agora se vê junto com a família, coisa que nós não tínhamos há muito tempo. Quanto tempo você passava com a sua esposa, quanto tempo você passava com o seu marido, com seus filhos. Agora nós estamos trabalhando em casa. Fomos obrigados a parar, fomos obrigados a cozinharmos juntos. Fomos obrigados agora a brincarmos juntos, a fazer jogos com os filhos, com os netos, assistir um filme junto com o marido, com a esposa. É claro que a pandemia trouxe algo ruim, muita coisa ruim, por sinal. Mas ela também nos ensina muita coisa, a valorizar aquilo que tem valor. A parar de olhar para coisas que talvez não tenha tanto significado. Nós vivemos a nossa vida, às vezes, atrás do dinheiro. Vamos correr, vamos para isso. Mas o que tem valor, que é a família, às vezes nós esquecemos. Não é à toa que vi no jornal esses dias que o número de divórcio aumentou. Que pessoas não estão querendo casar. Cada vez diminui mais. Nós olhamos, às vezes, o jornal, celebridade termina com o marido ou com a esposa porque não conviviam juntos e agora que estão convivendo juntos há 6 meses não se aturam. Ou seja, essa pandemia nos obrigou a parar. Nos obrigou a olhar para o próximo. Ou pelo menos deveria nos obrigar a olhar para o próximo. Não só isso, mas ela também nos ensinou que
Tempo é questão de prioridade. Nós temos tempo para aquilo que priorizamos. O que não priorizamos, nós não temos tempo. Então, você vai perceber que quando nós temos tempo, por exemplo, para trabalhar. Todos nós temos. Nós temos tempo para dormir. Todos nós temos. Nós temos tempo para nos alimentar. Todos nós temos. No entanto, nós, quando vamos conversar sobre devocional, culto doméstico, leitura da palavra e oração, a desculpa é: não tenho tempo. Não sobrou tempo no meu dia. Fiz aquilo, fiz isso, fui em tal lugar, fui em tal outro lugar, e fiz aquela outra coisa, fiz essa outra coisa, não deu tempo. Mas perceba que tempo é questão de prioridade. Aquilo que você prioriza, você tem tempo. Aquilo que você não prioriza, você não tem tempo. E a pandemia nos fez talvez perceber um pouco disso. Nós teríamos tempo sim para a família. Nós teríamos tempo sim para visitar os pais. Que nós teríamos tempo sim para ter um momento com Deus, a sós, com a família, com o esposo, com o marido, com a esposa, com os filhos. Nós teríamos tempo. Só que nós não tínhamos essas coisas, esses momentos, como prioridade. Nós não tínhamos. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 6 é muito interessante, que diz: olha, estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias. No tempo certo, Jesus nasceu. Não foi antes, nem depois. Foi na plenitude dos tempos. Esse texto também nos ensina a não andarmos ansiosos pelas coisas que estão acontecendo, ou talvez aquilo que desejaríamos que acontecesse. Pois no tempo certo de Deus, as coisas vão acontecer. 2020 foi um ano de ansiedade. Nós, quando começou a pandemia, nós falamos: em julho vai acabar. Não acabou. Dezembro, nós vamos comemorar o Natal juntos. Estamos em dezembro e não está nem perto de acabar, ou pelo menos começou, né? Começou a surgir uma vacina aqui, outra ali. E aí, 2021, nós já começamos a planejar. Quem sabe em julho de 2021, tudo já acabou. Mas esse texto, quando estava lendo hoje, me veio a memória: descanse em Deus. No tempo certo, as coisas vão acontecer. No tempo de Deus, na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo veio o Messias. Não foi atrasado nem adiantado, foi no tempo que Deus havia planejado. Foi no tempo que Deus havia planejado. As coisas acontecem no tempo de Deus. A pandemia tinha que acontecer nesse tempo, ano de 2020. Por quê? Não sei te dizer. Nós estamos aprendendo tudo juntos. Muita coisa nova para mim também aconteceu em 2020. Que também tive que aprender a lidar, alguns questionamentos veio, mas esse texto também serve de consolo, de descanso para a minha alma. Para a alma da minha família, da Manu e a minha. Esse ano foi um ano de muita coisa nova. Ministério novo, começando um ministério pastoral esse ano. Então já tinha que enfrentar algumas coisas na igreja. De repente, chega a pandemia e nem o pastor que tem 30 anos de ministério soube lidar muito bem com essa pandemia, afinal de contas era algo novo. Imagina alguém que não tinha nem um ano de ministério. Casamento para administrar. Mas o que me conforta é saber que no tempo de Deus as coisas aconteceram. E que nós temos que estar atentos àquilo que Deus tem feito ao nosso redor. Pode ser que eu e você não saibamos explicar os motivos de por que tudo isso está acontecendo. Mas nós temos que ter a certeza que Deus nunca perdeu o controle. Que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Que Ele é soberano. Que Ele é Senhor sobre tudo.
E o versículo 7, ele termina dizendo: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por causa do recenseamento de César, provavelmente a cidade estava cheia. Quando Maria e José vão procurar uma hospedaria, elas estão lotadas. Agora, o rei, o Messias, o Filho de Deus, nasce numa manjedoura, lugar onde os animais comem, enrolado numa faixa. Ali nasceu um menino Jesus, de maneira simples, de maneira humilde, mas para nos trazer esperança, nos trazer paz, aconchego, conforto e renovar a nossa alegria. Natal está próximo. Meu desejo é que o meu coração e o seu coração também não esteja ocupado demais com tantas outras coisas, que não consiga ter um momento para Jesus. Muitas preocupações que nos cercaram no ano de 2020, preocupações que já nos cercam em relação a 2021, mas eu espero de coração que com essa pandemia eu e você possamos ter aprendido algo diferente, a valorizar aquilo que realmente tem valor. Família, momento com Deus, momento com Jesus, e viver para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Saber sim que trabalhar é importante, que dinheiro também é importante, afinal de contas não fazemos nada sem dinheiro, mas que sem Jesus não dá para viver. Que isso realmente faça sentido para a minha vida e para a sua vida, a ponto de que eu e você desejamos levar a mensagem de Cristo a outras pessoas, a ponto que eu e você possamos desejar que as outras pessoas também, que no coração das outras pessoas nasça Jesus, que elas sintam a alegria que é servir ao Senhor, que elas sintam a alegria que é ter a esperança renovada, que elas sintam a alegria que é viver ao lado de Deus. Esse Natal vai ser diferente para todos nós, com restrições para todos nós, assim como foi o ano de 2020 inteiro. Mas que ele tem o mesmo significado. Que em Belém nasceu o Filho de Deus, trazendo a esperança, renovando a nossa aliança com Deus, trazendo a alegria e o amor de Deus Pai. Deus te abençoe.